Olá, professores e professoras de todo o Brasil. Eu sou o Thiago, do grupo Interpretar e Aprender, e esse é o gameplay de Assassin's Creed Odyssey. O jogo se passa no período clássico da Grécia Antiga, e essa versão é a Discovery Tour. Isso quer dizer que não tem sangue nem pancadaria, permitindo que a gente utilize essa construção virtual na sua sala de aula com seus estudantes. Antes de começar essa viagem, não se esquece de se inscrever no canal e seguir todas as redes sociais do grupo Interpretar e Aprender para não perder nenhuma novidade do mundo dos jogos da educação. Durante esse vídeo eu vou falar bem pouco, para você ter a oportunidade de levantar as questões do seu interesse com seus estudantes. Vamos lá para a Grécia? É isso aí, pessoal. A gente está aqui novamente no Games em Aula para conhecer uma batalha bastante importante na história grega, a Batalha de Maratona. Boas-vindas, viajante, ao local da lendária Batalha de Maratona. Vamos lá. Maratona foi o palco de uma das maiores batalhas da história grega. Foi aqui que os atenienses decidiram enfrentar a força de uma imponente frota persa. Sua visita vai mostrar a você as causas do conflito, a batalha em si e as extensas consequências que ela teve. Vejo você novamente quando terminar. Até lá, então. Essa personagem que eu tô jogando, pessoal, é a Praxila, uma poetisa grega da época. Em 490 a.C., triremes persas chegaram em uma praia 35 quilômetros ao norte de Atenas. No caminho deles havia 11.000 hoplitas comandados pelo prestigioso general ateniense Milcíades. As forças persas tinham uma vantagem numérica de aproximadamente 5-1, e mesmo assim o exército menor conseguiu expulsar os conquistadores. A Batalha de Maratona foi um momento decisivo nas guerras persas, e a vitória dos atenienses continuaria a ser comemorada por muitos anos. A corrida de longa distância contemporânea chama-se Maratona em memória de um soldado da batalha que correu de volta a Atenas para anunciar a vitória, embora não se saiba ao certo se isso é verdade ou lenda. Os persas queriam invadir a Grécia em parte por suas valiosas minas de prata. Em 545 a.C., eles chegaram perto desse objetivo após a vitória sobre Cresso, o rei da Lídia. A vitória forçou a rendição dos povos gregos da Ásia Menor e deu aos persas um bom ponto de apoio para lançar uma invasão em grande escala. Em 494 a.C., a cidade de Mileto se revoltou contra os governantes persas. Eles tiveram o apoio de Atenas e da cidade próxima de Erétria, e até queimaram um importante templo persa. O sacrilégio enfureceu o rei persa Dário, e em 491 a.C., ele enviou mensageiros às cidades gregas exigindo que elas se rendessem. Atenas e Esparta mataram os mensageiros persas, incitando Dário a invadir. Os persas começaram seus ataques, primeiro capturando a cidade de Naxos e escravizando seus habitantes, e em seguida tomaram Erétria. Cheios de confiança após essa série de vitórias, os persas voltaram sua atenção para Atenas. Essa prática de escravizar os povos conquistados era muito comum, inclusive os gregos faziam isso também. Os gregos ficaram surpresos com a ferocidade dos ataques persas. Buscando ajuda para resistir à invasão iminente, Atenas foi obrigada a recorrer a outras cidades. Surpreendentemente, eles pediram ajuda de Esparta, conhecida por ter o exército mais forte da Grécia. Os espartanos concordaram em ajudar, mas eles não puderam enviar reforços a tempo por causa do festival religioso de Apolo Carneios, que os proibia de deixar a cidade até a próxima lua cheia. O único auxílio que os atenienses conseguiram obter foi da cidade beócia de Plateias, que mandou um reforço de 1.000 hoplitas. Essa era a primeira vez na história grega que sua civilização inteira estava sob ataque de um invasor externo. Apesar de compartilharem da mesma língua e religião, as cidades-estados gregas frequentemente guerreavam entre si. A invasão persa foi a primeira vez em que elas perceberam a necessidade de uma ação coletiva pela sua sobrevivência.
É interessante porque as cidades-estados gregas elas eram independentes entre si, então elas só se juntavam realmente quando a ameaça era muito grande. Eu não sei se vocês conseguem imaginar que nem eu, os triremes persas chegando aqui na praia e os soldados desembarcando dos navios. A frota persa inicialmente pretendia desembarcar no porto de Faleiro. Porém, o tirano ateniense exilado Hípias, que tomou o lado dos persas, os aconselhou a desembarcar em Maratona, onde seria mais fácil mobilizar a cavalaria. Os atenienses desconheciam os planos de batalha dos persas e deixaram Maratona indefesa. Isso permitiu que os persas logo montassem seu acampamento na praia, enquanto os atenienses organizavam uma defesa. A vasta superioridade numérica dos persas obrigou os atenienses a serem criativos em sua estratégia defensiva. A cidade enviou 10.000 hoplitas, junto dos outros 1.000 reforços de plateias, para uma colina localizada acima do acampamento persa. Uma vez em posição, os atenienses tinham que decidir se esperavam os persas atacarem ou se atacavam primeiro. Os estrategistas de Atenas acreditavam que a primeira opção era melhor, mas o general Milcíades via vantagem em tomar a iniciativa, dado que os persas estavam de costas para o mar. No fim, a opinião de Milcíades prevaleceu e os gregos se mobilizaram. Tem que ter muita estratégia mesmo. E o terreno é parte importantíssima dessa estratégia. Conhecer o terreno na guerra, pelo menos nas guerras antigas, né? Hoje em dia, aperta o botão do outro continente. Segundo Heródoto, as forças gregas avançaram contra os persas sem arqueiros nem cavalaria. Os persas não estavam preparados e para eles aquilo era um ato de loucura. Embora tenham conseguido deter os gregos de início, eles acabaram sendo empurrados de volta aos barcos e obrigados a recuar. Os persas sofreram muitas perdas durante a luta, com aproximadamente 6.400 baixas. Os atenienses, por outro lado, só perderam 192 soldados. Foi uma lavada, né? A vitória em Maratona foi considerada milagrosa. Os gregos atribuíram o milagre ao aparecimento de heróis lendários, que eles alegaram ter visto voltando dos mortos para lutar ao lado deles e defender a cidade. Por exemplo, diversos atenienses juraram ter visto o mítico rei Teseu lutando em Maratona, uma cena que depois seria retratada na Ágora de Atenas. Outros hoplitas atestaram que Heracles apareceu em Maratona, vestido com sua pele de leão e empunhando uma clava. A suposta aparição desses heróis ajudou a elevar a Batalha de Maratona a ponto de ser vista como uma lenda entre o povo grego. Sempre mitologia misturando-se à história na Grécia. Depois que os persas fugiram de Maratona, eles tentaram invadir Atenas pela Baía de Faleiro. Porém, isso deu aos atenienses tempo para voltarem à sua cidade e organizar uma defesa. Temendo ainda mais baixas, o almirante da frota persa cancelou o ataque e os persas retornaram às terras do seu império. O fracasso da campanha deixou Dário furioso e ele decidiu buscar vingança em uma expedição retaliatória por terra e mar. Enquanto isso, Esparta invejosamente parabenizou Atenas por sua vitória. Sempre a rivalidade de Esparta e Atenas, né? A vitória em Maratona marcou o início de uma nova era para Atenas. Conforme Heródoto, o sucesso de Atenas na expulsão dos persas a colocou em primeiro lugar na contínua rivalidade entre as cidades-estados gregas. Os atenienses imortalizaram seu prestígio, erguendo monumentos em sua cidade e também em Delfos. A Batalha de Maratona também foi vista como um golpe contra a tirania.
A tirania passou de algo visto como uma mera falha de excesso de autoritarismo a uma traição grave contra a pátria. E governantes tentariam a muito custo evitar serem acusados deste pecado. Isso ajudou a consolidar a instituição da democracia pelos próximos 2 séculos. É isso aí. Espero que tenha gostado de aprender sobre a Batalha de Maratona. Não foi um momento decisivo só na história de Atenas, mas sim de toda a Grécia. As repercussões dela continuaram a surtir efeitos por muitos anos. Tem algo mais que gostaria de fazer? Assim como o Heródoto, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Games em Aula e fiquem ligados para o próximo episódio.